O problema de pesquisa é o ponto de partida de qualquer investigação acadêmica. Quando formulamos uma pergunta inicial, estamos condicionando os passos metodológicos posteriores. Se não, vejamos. Ao fazer-se uma pergunta científica apropriada, se supõe uma possível solução antecipada. Ficam indicados os dados necessários a serem obtidos, demarcam-se os métodos e os meios a utilizar-se para obter esses dados, etc. Isso é, de acordo com os especialistas em metodologia da pesquisa, a lógica de toda atividade de pesquisa está contida aí, no problema da pesquisa. O que é uma pesquisa científica? É a busca de uma solução de um determinado problema. Mas não é qualquer problema que poderá ser considerado um problema de pesquisa científica. Vejamos 3 exemplos. Primeiro, a pergunta sobre por que a igreja X não cresce em determinado bairro. Ou a pergunta sobre quais eram os nomes dos apóstolos de Jesus. Ou 3, a pergunta sobre onde estaria a antiga Arca dos Judeus atualmente. O que essas perguntas têm em comum? Nenhuma delas representam soluções a problemas para a ciência. Em outras palavras, por mais que se utilizem recursos tecnológicos na busca de respostas, livros, teorias e ouçamos expertos no assunto, o resultado a que chegam é local e limitado. Ainda que a pesquisa sobre o exemplo 1 gaste várias folhas escritas, o resultado pode estar relacionado com a necessidade de melhorar a organização do trabalho comunitário ou razões ainda mais específicas daquela região. A resposta ao exemplo 2 pode demandar a consulta a uma extensa bibliografia, mas ao chegar a essa resposta, você simplesmente encerra o caso, não tem mais nada para fazer com essa informação. O exemplo número 3, da mesma forma, se descobre onde a arca está ou esteve da última vez, é um resultado pontual que não leva a lugar algum, apenas encerra a pesquisa. A pergunta, chamamos aqui de problema da pesquisa, a ser formulada cientificamente, permite descobrir respostas, ou podemos chamar soluções, de caráter mais geral, que resultam válidas para as demais situações, problemas equivalentes. Perguntas como: quais são as etapas pelas quais atravessa a crise na religião no Ocidente? Uma pergunta mais ampla. Ou, em que medida se pode dizer que na América Latina não houve um processo de desencantamento? São perguntas que apresentarão respostas gerais e aplicáveis a diferentes contextos, podendo gerar, inclusive, novas discussões acadêmicas. Assim, o problema da pesquisa deverá ser sempre planteado de forma ou na forma de uma pergunta, buscando assim expressar de maneira mais concreta e simples possível o motivo dessa pesquisa. Para ser um problema de pesquisa científico, deverá ocupar-se com questões mais amplas, cujas respostas possibilitem novos desdobramentos. De acordo com Hugo Cerda, por exemplo, o problema de pesquisa pode ser uma necessidade que deve ser satisfeita, ou uma causa que necessite explicação ou uma análise aprofundada. Uma terceira opção, uma relação entre fenômenos ou variáveis sociais. Uma dificuldade que deve ser superada ou explicada com o objetivo de neutralizá-la. Um fenômeno que se considera importante e cujos efeitos se pode ver, relacionar ou descrever. Para ser corretamente formulado, um problema precisa estar bem assentado em um marco teórico definido. Você, como estudante, precisa ter leitura sistematizada e precisa de conhecimento sobre o tema. Como uma sugestão prática, eu quero indicar para você como começar a redação do problema com as clássicas perguntas: quem, onde, o que, quando, em que medida, qual, como, por quê, para quê
entre outras. Essas perguntas podem se referir às pessoas, aos lugares, onde está acontecendo a ação, a natureza de evento, quantidade, qualidade de um fenômeno, a determinação ou sinalização de algo ao modo de fazer-se, as causas ou motivos, a finalidade ou objetivo da ação. Outras recomendações práticas para que você possa formular bem os seus problemas de pesquisa seriam usar uma linguagem clara, objetiva e contundente. A formulação do problema expressa também os limites da pesquisa, que podem ser limites cronológicos, geográficos, teóricos ou mesmo metodológicos. Todo problema de pesquisa contém uma relação entre variáveis. Você vai estar sempre relacionando um evento ao outro, um fenômeno ao outro. Da mesma forma, todo problema de pesquisa deve oferecer a possibilidade de deduzir dele definições operativas. Outra característica dos problemas: eles devem demonstrar a facilidade de conseguir informação durante a pesquisa. Os problemas de pesquisa devem possibilitar a dedução de problemas específicos de pesquisas. Isso é, ele precisa redundar em outros problemas operacionais. Com essas poucas linhas, esperamos ter destacado a importância da correta formulação do problema da pesquisa e sugerido, de forma prática, ainda que breve, subsídios para a sua redação. Desejo bons estudos para você.